Se vocês não tiverem problema, vamos começar. Sei que aí a maior parte já me conhece, né? Pelo menos a maior parte com certeza me conhece. Mas eu preciso de qualquer forma passar para vocês a apresentação da disciplina, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela. Vou tentar passar um pouco mais rápido aí. Seja bem-vindo, Matheus. Vou tentar passar um pouco mais rápido aí essa parte da apresentação, já que muitos já conhecem. Se tiver qualquer dúvida é só interromper. Ok, pessoal? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela da apresentação da disciplina, tá? Eu vou aproveitar para dizer para vocês que eu estou fazendo uma experiência aqui, ver se eu consigo gravar a aula. Eu tenho conseguido gravar, tá? Não usando o Google, mas fazendo a gravação local aqui no meu computador e depois eu subo para o YouTube, compartilho, dá um trabalhinho. Mas eu acho que essa aula inicial, pelo menos essa, acho que vale a pena fazer um esforço para ver se eu consigo gravar. Se eu conseguir, eu aviso a vocês no Classroom e disponibilizo o link do vídeo lá no Google Agenda, tá? Como nós só temos 2 aulas planejadas nesse formato online, vou ver até se eu consigo gravar as 2 aulas que nós vamos ter nesse formato. Claro que a partir do momento que ficar presencial, aí realmente não tem mais como gravar. Nem com esforço, né? Hoje ainda dá para tentar fazer uma improvisação aqui, e é o que eu estou tentando fazer. Então, lá depois que a aula terminar, algumas horas depois, que demora um pouquinho, vocês serão avisados se eu conseguir gravar. Beleza, pessoal? Então a disciplina é Sistemas Distribuídos. Não é? A gente vai se encontrar aqui todas as quartas-feiras, às 7 horas da madrugada. Eu digo da madrugada que até para mim é complicado acordar e chegar às 7 horas disponível aqui. Imagine quando for presencial. Aí é que o negócio pega mesmo, né? E é uma disciplina relativamente light, não é muito puxada, tranquila, vocês vão perceber isso à medida que o tempo for passando. Trata de alguns assuntos bem interessantes, tá? Embora seja uma disciplina muito teórica, né? A gente não consegue, mesmo que a gente tente, a gente não consegue na prática efetivar muita coisa. A gente aprende coisas bem interessantes nessa disciplina. Espero que vocês gostem. Vamos começar nosso trabalho hoje, ok? Vamos lá. A maior parte já me conhece. Sou o Marco Antônio Chaves Câmara, engenheiro eletricista, na minha formação em engenharia. Eu estou aqui na Católica desde o século passado, certo? Onde eu entrei alguns anos depois de me formar. E já ensinei em outras universidades também, além da Universidade Católica, né? Tem algumas aí que eu já ensinei. Hoje eu estou só na Católica, tá? Mas isso é uma coisa de semestre, depende do semestre que vem, talvez eu tenha outra também. Mas a Católica sempre foi, além de ser a primeira, né? Sempre foi a universidade que eu tive mais participação aí na atividade de professor. Eu falo isso porque além de professor, eu também sou empresário. Bom dia, Ricardo. Eu tenho uma empresa no segmento de telecomunicações, é uma integradora. A gente fornece, instala, integra soluções de telecomunicações. O foco maior é redes de computadores, que também é uma disciplina que eu ensino aqui no curso. A gente vai, quem não assistiu aí, quem não participou ainda, provavelmente vamos nos encontrar lá. E é uma atividade relacionada também, né, com o que eu faço na atividade acadêmica. Então, apesar de serem vamos dizer, máscaras diferentes, professor e empresário, as duas lidam com o mesmo tipo de trabalho e informação, tá, pessoal? Os sistemas distribuídos, a gente vai falar sobre eles bastante, né? Passar um semestre conversando sobre eles. Nada mais são do que sistemas que se aproveitam da existência de uma rede interligando dispositivos computacionais para executar tarefas compartilhadas, tarefas que envolvem diversos dispositivos simultaneamente. E essas aplicações, multi-usuário, multi-computador, multi-dispositivo, multiprocessador, elas normalmente rodam em cima de um sistema operacional, nesse caso um sistema operacional com recursos de sistema distribuído. Tá? Então, a rede de computadores seria a base, vamos dizer, a fundação para que o sistema distribuído possa ser executado.
O sistema distribuído pressupõe, pelo menos naquele tipo que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, pressupõe a existência de uma rede de computadores corretamente dimensionada, instalada e tal. A rede é a base onde se instala o sistema distribuído. Mas vamos lá. Para me localizar, tem o meu site, que o endereço está aí, mas vocês também podem achar com facilidade no Google, basta colocar meu nome e o nome da disciplina. Costuma vir logo na primeira página, eu sou razoavelmente popular no Google. Esse endereço de e-mail é um endereço pessoal meu, ele fica disponível o tempo inteiro, você pode falar comigo não só durante a disciplina, mas também depois da disciplina, quando se formar, fique à vontade, coloque isso aí na sua agenda de contatos. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu estarei sempre disponível, tá? É só me procurar. Tem o endereço do Skype, que eu praticamente não uso mais hoje em dia, eu usava muito antigamente, quando as ligações DDD eram cobradas, né? Aí, à medida que as operadoras foram flexibilizando isso, o WhatsApp virou um padrão, acabei deixando de usar o nosso querido Skype. Gostava muito dele, mas hoje em dia eu nem me conecto mais, então vou acabar tirando isso aí do slide. O celular é o mesmo de sempre, tá? Ele está aí disponível para vocês, é da operadora Vivo, também é o WhatsApp. E eu reforço aqui o que eu falo em todas as disciplinas, eu estou disponível para vocês a qualquer momento. Surgiu uma dúvida, precisa de algum apoio, pegar alguma informação, pode mandar mensagem, não se preocupe com horário não. Claro que tem só aquela questão de bom senso, né? Mandar uma mensagem de madrugada, assim, pode não ter muito sentido, mas eu não costumo ter problema com vocês. Esse celular sempre ficou disponível para todas as minhas turmas e o pessoal sempre tem sido muito gentil, mandando sempre nos horários mais adequados, não tenho o que reclamar. E conversar com vocês foi meu prazer, não tenho nenhum problema em responder perguntas, em ajudar. Se na hora que você mandar a mensagem eu não puder responder, eu espero que vocês compreendam, espero um pouquinho, a gente logo depois responde assim que tiver disponibilidade. Então pode ficar tranquilo. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Então, pessoal, essas são as formas de contato, além, é claro, da primeira forma de contato, que é o Classroom e suas diversas ferramentas. Então, o ideal é a gente sempre se comunicar para os assuntos dessa disciplina no Classroom. Tá? Então, ele está aí disponível, tem várias ferramentas para envio de mensagem, para envio de documentos, de trabalhos, etc. Tá? Ele tem todas as ferramentas necessárias e é o método preferível, né, para comunicação entre a gente. Isso não quer dizer que você também não me possa procurar dessas formas. E além de todas essas formas, vamos dizer assim, profissionais de conversar comigo e acadêmicas, também tem as redes sociais. Eu estou aí nas redes sociais, todas elas eu tenho conta. Eu costumo usar mais o Facebook, né? A pessoa diz que é rede de velho, né? Mas também tenho conta no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, nessas redes todas. Então, a gente pode eventualmente se encontrar, será um prazer ter vocês aí como amigos nas redes sociais, não tem problema nenhum. Eu só não gosto de tratar muito de assunto de trabalho, de universidade nas redes sociais. A rede social para mim é para diversão, brincadeira, informação, piada, é para isso, é para bater papo, não é para trabalhar. Mas também está à disposição de vocês. É só me procurar lá, é fácil. Para me achar, é o mesmo endereço de e-mail, então não tem dificuldade, tá? Quem quiser compartilhar e participar aí, fique à vontade, tá, pessoal? Bom, então essas são as formas de me contactar e a mensagem que fica dessas formas de me contactar, de falar comigo é basicamente que não é difícil falar comigo se vocês precisarem. Essa mensagem que eu quero passar. Se vocês precisarem falar comigo, vai sempre existir uma forma de me contactar e resolver esse problema rapidamente. Não acumule problema, não deixe para resolver lá na frente, porque pode ser que lá na frente já fique difícil de resolver. Então, quando tiver qualquer tipo de problema, precisar de qualquer tipo de apoio, me procure o quanto antes, tem várias formas de me procurar. E a depender do problema, a gente resolve na hora, deixa para resolver depois, mas é importante a gente ter esse contato. Então fiquem à vontade para me procurar, para que a gente resolva as coisas o quanto antes, evitando acumular problema e até, quem sabe, não conseguir resolver em algumas situações. Tem alunos, às vezes, que passam o semestre inteiro com um problema, não me procura, quando chega no final do semestre quer resolver. Aí é dificílimo resolver no final do semestre.
Então, apareceu um problema, vamos conversando desde já para a gente ver como é que a gente resolve ele. Ok, pessoal? Bom, então essas são as formas de me contactar. Sobre as avaliações, o critério que eu uso, muito já conhece aí, né? É um pouco diferente. Eu trabalho com 3 unidades ao invés de 2. E essas 3 unidades eu transformo em 2 notas, que são as notas regulares que aparecem lá no portal do aluno, tá? Então, nesse exemplo que está no slide, eu peguei aí 3 notas, 6, 7 e 9, são as 3 notas que esse aluno fictício tirou. E aí, com base nessas 3 notas, eu faço o cálculo de 2 notas. Como? Eu pego a maior das notas, nesse caso a maior nota do aluno foi 9, a última avaliação, mas pode ser qualquer uma das avaliações ser a maior. E aí eu pego essa nota mais alta e faço a média com as outras 2. A primeira média será a primeira nota, a segunda média será a segunda nota. Nesse caso, 9 com 6 é a primeira média, deu 7,5, e 9 com 7 a segunda média, deu 8. Então o aluno fica com média na minha disciplina, sem somar a avaliação integradora, que não vai aumentar essa média, com 7,75, mesmo tendo tirado 6, 7, 9, ou seja, a média subiu. Por que a média subiu? Subiu porque eu pego a maior nota e uso ela para calcular as 2 médias, tá? Então é um método que normalmente beneficia vocês e eu venho adotando já há alguns anos, pretendo continuar, né? Porque apesar às vezes a pessoa ficar com dúvida e tal, na prática acaba ajudando vocês. O único impacto assim relativamente negativo que as pessoas às vezes reclamam é que não tem o resultado só realmente aparece no final do semestre, né? Porque só no final do semestre eu tenho todas as notas. Então você tem resultados intermediários, sim, sempre, você vai sempre receber suas notas no momento em que a avaliação, logo depois da avaliação ter sido feita, seja avaliação, seja trabalho, seja lá o que for, mas o resultado final você só vai ter certeza no final do semestre, porque depende de todas as notas que você vai obter. Fora isso, só faz ajudar. Então, é o critério de avaliação que eu venho adotando e vou manter nessa disciplina. Além das avaliações regulares, são 3, uma para cada unidade, daqui a pouco a gente vai ver as datas. Eu tenho também atividades extras, que normalmente são opcionais. Na esmagadora parte dos casos é opcional. Então o aluno vê a atividade, decide se quer fazer ou não. Uma vez decidido, aí se torna obrigatória, né? Afinal de contas ele decidiu fazer. E aí essas atividades adicionais, elas geram normalmente alguns pontos, alguns décimos, que são acumulados até a data da próxima avaliação. Eles são somados e somados à nota da avaliação. A soma da nota da avaliação regular com os pontos que você adquiriu antes dela é que vai resultar na nota da unidade. Claro que existe um limite, né? Não pode ser maior que 10. Também não pode ficar com um ponto a mais para jogar para outra unidade. Isso não existe, né? No final da unidade você fica com a nota, que é a soma do resultado da sua avaliação regular com os pontos que você obteve ao longo da unidade. Essas 3 notas, as 3 unidades, é que vão entrar nesse esquema que eu mostrei acima, tá? Uma das atividades que a gente vai ter é a chamada avaliação diária. Hoje mesmo já temos uma avaliação diária valendo 4 décimos. A gente deve ter essas avaliações praticamente todos os dias, né? No final da aula. E além dela, vamos propor trabalhos, vamos também pontuar participação na sala de aula, tanto virtual quanto presencial. A ideia é que a gente tenha diversas atividades extras, todas elas ajudando vocês a obterem notas melhores e, claro, ajudando principalmente vocês a entenderem e acompanhar o assunto, tá? Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Posso seguir adiante? Tranquilo, então. Então vamos seguir. Algumas regrinhas, né? Primeiro, a avaliação diária. É importante que, por exemplo, agora nesse momento, a gente não tem chamada, né? Porque a gente está tendo avaliação, nós não estamos tendo aula online. Aí tem aqueles problemas de conexão de alguns alunos que cai e volta. Então, para poder fazer a chamada, que é obrigatória nesse semestre, eu preciso de algum método, e o método é a própria avaliação diária. Então, mesmo aqueles que não quiserem responder a avaliação diária, já que ela é opcional, precisam, pelo menos agora, entrar nela
obrigatoriamente, para colocar o nome completo. Então você vai lá, escreve seu nome completo e, claro, aproveita e responde, né? Pelo amor de Deus, né? Podendo ganhar ponto, por que não vai responder? Você responde as 4 perguntas, o que você obtiver de resultado, entre nada e 0,4, vai ser somado a nota da sua primeira avaliação. É importante também deixar claro que a avaliação diária, ela é uma atividade da aula. Ou seja, ela só pode ser feita durante a aula. O que é que eu faço? Eu normalmente disponibilizo ela uns 10 minutos antes da aula terminar. É normalmente o momento em que eu disponibilizo ela. E quando eu termino antes, eu antecipo, né? E deixo 15 minutos normalmente disponível para o pessoal responder. Quando vai no finalzinho da aula, invade a intervalo, né? Até o início da aula seguinte. Então são 15 minutos para responder uma avaliação que, se você tiver acompanhado a aula, você responde em 2, no máximo 3 minutos. Se você gastar 5, já está gastando muito. 10 se você quiser pesquisar um livro, entendeu? E 15 eu não consigo nem imaginar como é que você consegue gastar 15 minutos para responder 4 perguntas bem bobas, mas são bem bobas mesmo, tá? Então é importante que vocês façam essa atividade durante a aula. Se você me entrega essa atividade depois, eu normalmente não considero, eu nem corrigir, eu corrijo. Eu simplesmente descarto. Tá? Algumas vezes dá tempo, eu mando um e-mail avisando que vai ser descartado, mas às vezes não dá para ficar avisando, né? Toda a aula ficar olhando quem fez depois e tal. Então eu normalmente deixo um tempo, bloqueio alguns minutos depois do prazo, né? Para não ter problema com o Google, sei lá, eu deixo passar um tempinho, bloqueio a resposta. Mas às vezes eu esqueço de bloquear a resposta. Aí tem gente que responde a avaliação diária 2 dias depois, assiste a aula de manhã, manda o resultado meio-dia, ou então de tarde. O pessoal não conta, só conta se for feito durante a aula. Tá? Então, por favor, deixem lá o tempinho reservado no final da aula para responder a avaliação diária, para que ela possa ser contabilizada. Tá bom? Essa regra, infelizmente, eu não tenho como mudar. Ela é o objetivo dela é avaliar o seu aprendizado durante a aula. Durante a aula efetiva, que é uma aula online, uma aula síncrona, ou uma aula presencial daqui a pouco. Ela não tem o objetivo de saber o que é que você estudou. O que você estudou vai ser avaliado na avaliação regular. A avaliação diária não, é o que você entendeu da aula. Então tem que ser durante a aula. Ok, pessoal? Vamos lá. A gente vai ter, como falei, algumas atividades agendadas. Vamos sempre negociar os prazos na medida do possível, dentro da viabilidade da disciplina. E uma vez apresentado o trabalho, o que é que tem que ser feito, o prazo, etc., vocês vão concordar em fazer ou não. Uma vez concordando, eu imagino que se torna obrigatório, não é mais opcional. Então, se você topou fazer um trabalho em grupo que a gente indicou, formou sua equipe, vamos fazer, professor, e tem uma data de entrega, por favor, cumpra a data de entrega. Cumpra a data de entrega, porque para mim isso é fundamental. A gente marca a data de entrega, eu também tenho que pegar aquele trabalho seu depois de entrega, olhar, avaliar, corrigir. Eu também tenho meus prazos. Então, para isso é importante que vocês cumpram de vocês. Tá? Então, agendou, vamos cumprir. Não agendou, não quis participar, não tem problema nenhum, não faz. Eu costumo dizer que se você não fizer nenhuma atividade opcional, nenhuma mesmo, seria um absurdo, né? Mas imagina que você não faz nenhuma atividade opcional, não responde nenhuma questão na aula, só responde as avaliações regulares. Você pode passar com média 10. Basta tirar 10 nas avaliações. Não tem nenhum impedimento, sua nota não é reduzida por não fazer as atividades opcionais. Ela só pode subir. É claro que é interessante, né? Você ter a nota aumentada. E também é claro que ajuda. Muitos alunos comentam, inclusive, que a avaliação diária que eu faço ajuda vocês a entenderem, ficam com menos dúvida. Muita gente já comentou isso comigo. Eu chego na aula e pergunto, e aí, entenderam? Ah, professor, ficou tranquilo depois que eu fiz a avaliação diária, eu até tive umas dúvidas, mas fui lá no material e esclareci. Então é uma ferramenta de aprendizado, uma ferramenta didática, tá? Então seria muito interessante poder contar com todos participando, até para eu saber como é que está o andamento da turma. Se tem uma questão lá que todo mundo errou, é um assunto que eu preciso rever, né? Então eu preciso ter essa ferramenta para fazer essa avaliação. Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho de algumas regrinhas de prazo. Normalmente as entregas são feitas no Classroom.
Mas em alguns casos específicos pode ser que você precise entregar de outra forma, né? Através de e-mail, por exemplo. Então eu queria deixar clara essa entrega, principalmente quando for o caso de e-mail. Os prazos de entrega, pessoal, eles, como eu falei, eles uma vez acordados têm que ser cumpridos. Se você entregar depois do prazo, o procedimento padrão é apagar o seu trabalho, não vou nem olhar. Esse é o procedimento padrão. Se eu tenho tempo sobrando, sei lá, uma coisa difícil, mas eu tenho como corrigir o trabalho mesmo sendo entregue depois, etc. Às vezes eu faço uma exceção, mas nesse caso a nota vai ser reduzida, não vai ser a mesma pontuação de quem entregou no prazo. Tá? Então procure entregar no prazo que foi acordado. Você vai ver hoje, por exemplo, o dia das 3 avaliações e esteja disponível para fazê-las. É muito melhor fazer a avaliação regular do que fazer a segunda chamada. Então vamos cumprir os prazos que a gente determinar. O único prazo que vocês vão sair hoje na mão é das 3 avaliações. A partir daí, durante o andamento de disciplina, os trabalhos que aparecerem, vocês podem vir a ter outros prazos e eu peço que vocês cumpram. Bom, tudo que vocês entregarem para mim, principalmente agora que vão começar as aulas presenciais, sempre tem que ser no formato digital. Mesmo trabalhos feitos à mão, eu fiz aqui uma pesquisa, professor, para esse assunto e fiz um rascunho aqui, não consegui digitalizar. Não tem problema nenhum, tira uma foto e manda para mim a foto. A foto para mim é material digitalizado. Então não entregue papel, por favor. Não quero papel, de forma alguma, tá? O que eu preciso de vocês é um material digital, seja um formulário preenchido no Classroom. Daniel, eu pretendo continuar tendo as avaliações diárias, viu, Daniel? A gente vai conversar isso na sala. Eu imagino que dá para fazer do mesmo jeito. A única coisa que eu devo mudar, Daniel, é que a gente vai passar a ter chamada na sala. Então a avaliação diária não vai ser a forma de medir a presença, tá? Não vai ser mais. Mas vai ser a forma, sim, de avaliar o entendimento do assunto durante a aula. Ainda estou pensando em como é que eu vou fazer, mas deve ter sim, tá? Eu imagino, por exemplo, que todo mundo tem celular. Todo mundo hoje em dia tem celular. Se todo mundo tem celular, por que não fazer avaliação diária do celular? Não tem problema nenhum. A gente faz no final da aula. Do mesmo jeito que faz hoje. Se tiver alguma dificuldade disso aí, a gente busca outra solução, mas eu quero fazer sim, tá? Do mesmo jeito que a gente faz hoje. Se mostrou uma ferramenta muito interessante. Eu fazia algumas vezes antes da pandemia, em outros formatos, impresso, através de Kahoot, né? Fazia várias formas diferentes, mas esse formato como questionário que eu implementei durante a pandemia deu resultados excelentes, então eu devo manter, tá? Então, pessoal, sempre encaminha para mim um material em formato digital, tá? Quando for entregar via e-mail, usa o endereço corporativo da Católica, que é esse, marco.câmara@pro.sal.br. Isso quando for o caso de mandar por e-mail. O e-mail ainda é útil para algumas coisas, mas o ideal é sempre mandar pelo Classroom. Quando mandar por e-mail, manda apenas uma mensagem, mesmo que seja um grupo que esteja fazendo o trabalho. Eu vou receber o trabalho de um grupo, eu não vou receber o trabalho de pessoas do grupo. Então uma pessoa do grupo manda mensagem e copia as demais, né? Para que os outros membros do grupo tenham conhecimento. Outra coisa é que eu não costumo confirmar recebimento de e-mail, nem de Classroom. Eu acho que nós estamos trabalhando no ambiente do Google. O Google é um ambiente extremamente estável. Se você mandou uma mensagem e deu um problema no Google, eu acho que a última coisa que você tem que se preocupar é com sua mensagem. É melhor correr para as colinas, né? Porque o mundo deve estar acabando, né? O Google parou de funcionar, é alguma coisa grave. Não esqueceu a mensagem, vamos se preocupar em nos salvar, né? Então mandou uma mensagem pelo Google, no máximo você copia o endereço seu. Se chegou para você, chegou para mim. Então eu não devo confirmar o recebimento, tá? Só isso que é importante. E o assunto do e-mail, quando mandar e-mail, é Universidade Católica, a disciplina e depois o assunto do conteúdo que você mandou. Para eu conseguir identificar, para que eu possa identificar as mensagens, que muitas vezes são muitas de diversas disciplinas, né? Elas precisam ser identificadas e essa é a forma mais fácil. E claro, né? Assina seu e-mail identificando seu nome, os participantes do seu grupo. Tem gente que usa um endereço de e-mail que não é o da UPSAL,
e ainda assina com apelido. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Ou não assina. Não assina, não manda assunto, não manda nada. Manda um arquivo anexo sem assinar, sem nada. Quer dizer, a pessoa espera o quê? Que eu vá abrir o arquivo para olhar o nome, para saber que disciplina é, para saber que trabalho. Rapaz, eu não vou ter esse trabalho todo não. Não vou, porque se eu for fazer isso, eu não faço mais nada. Então, quando você mandar seu e-mail, me ajude a identificar o que é aquilo. É isso que eu peço. No Classroom não tem esse problema, né? Já está dentro da ferramenta, na disciplina certa. Já está normalmente bem identificado. Mas fora do Classroom, quando mandar por e-mail, por favor, me ajude identificando sua mensagem. Bom, eu já falei do cunho conhecimento do grupo, então basicamente é isso. A maior parte já conhece essas regrinhas, né? Vamos falar um pouquinho agora da nossa bibliografia. Tá? O nosso livro principal é esse, o Coluris. Esse livro aí que está no slide. Esses slides já estão disponíveis no Classroom, na área lá do zero da disciplina. Está lá a apresentação da disciplina. Tudo que eu mostrei aqui está lá. É só você abrir depois e olhar. Esse livro tem algumas edições, essa é a capa da 5ª edição. Mas vocês, mesmo que tenham uma edição antiga, normalmente não atrapalha em nada. Não tem nada assim de muito moderno que a gente precise usar aquela edição. Então pode ficar tranquilo e pegar edições anteriores ou até mais novas, já tiver saído. Mas é um livro bem interessante que eu recomendo que vocês tenham, porque inclusive nós vamos usá-lo em alguns assuntos específicos. Eu devo passar para vocês o material para a gente fazer um estudo dirigido. Então o livro ajuda muito. Então quem tiver acesso, pode ser em qualquer formato, pode ser o livro físico, pode ser o livro digital, pode ser uma versão genérica, pode ser um livro da biblioteca, pode ser o acesso ao link, como você quiser, desde que você tenha acesso ao conteúdo, tá? Então é o livro mais completo, é o que nós vamos nos basear ao longo da disciplina, tá? É o nosso livro-texto. Outro livro, né? Aliás, esse cara escreve livro de tudo, até de receita de cozinha, né? O Tannenbaum tem livro de realmente de receita, ele tem mesmo livro. Então, ele tem livro de sistemas operacionais, de rede, sistemas distribuídos, de organização de computadores, de arquitetura, tem vários. E não poderia deixar de ter um livro em sistemas distribuídos, que é um livro bom, viu? Não é um livro ruim, não. É um livro bom. Em alguns assuntos, inclusive, ele é melhor que o Coluris. Mas não é o melhor livro do assunto. Quem puder ter essa segunda referência, eu recomendo que tenha acesso. Também em qualquer formato. Tá? E também é fácil de achar. Tanto quanto o Coluris, é fácil de achar a versão genérica, se é que vocês me entendem. Além disso, tenho a minha página, que muitos já conhecem, uma página horrorosa, bem feia mesmo, mas na disciplina de sistemas distribuídos tem muito material que pode ser interessante para vocês, questionários, apostila, um bocado de coisa que vocês podem utilizar. Então, fiquem à vontade para usar o conteúdo também do meu site, tá? Além do que eu vou compartilhar aqui no Classroom. O planejamento em termos de data da gente é esse daí, tá? Nós temos aí os meses em que temos aulas, de fevereiro a junho, e as datas em que teremos algum tipo de atividade, tá? Então temos aqui no fevereiro 2 dias, hoje e a próxima semana, então são 2 aulas em fevereiro, tá? Em março, no primeiro dia, que seria dia de aula, estaremos no recesso do carnaval, então é um feriado, tá aí, mas não tem nenhuma atividade no dia 2. No dia 9 e 16 temos aulas regulares, e aí no dia 23 de março teremos nossa primeira avaliação. Essas datas marcadas em azul são avaliações. Depois da avaliação, mais um dia, completando um total de 4 aulas no mês de março. Vocês estão vendo aqui que eu deixei marcado aqui em extras, laranja, o dia 17, que é uma semana antes da avaliação. É um dia que eu estou sugerindo, é uma quinta-feira, eu estou apenas sugerindo, se vocês tiverem interesse, a gente pode tentar marcar uma aula extra para fazer uma revisão, rever algum tema, fazer um exercício. Então, fica a sugestão aí do dia 17. Também pode ser outro dia, se vocês preferirem marcar em outro dia de semana que não seja quinta. O ideal é que seja, na minha opinião, antes da avaliação, para a gente aproveitar para aquela revisãozinha, né? Em abril, pessoal, em abril nós temos 4 dias de aula, não tem avaliação, né? 6, 13, 20 e 27, são 4 dias de aula e uma sugestão de aula extra também, no dia 28. Por quê? Porque no dia 4 de maio, primeiro dia de aula de maio, temos a nossa segunda avaliação regular.
Depois da avaliação, temos 3 dias de aula em maio, que estão numa cor um pouco diferente. Por quê, pessoal? Porque nesse período está programada a possível realização da avaliação, não, a realização da avaliação integradora. A gente não sabe se vai ser numa quarta-feira, não sabemos. Se for numa quarta-feira, a gente vai perder um desses dias de aula. Por isso que eu só contei 3 aulas aí, em vez de contar 4. No mês de maio, eu contei apenas 3 aulas. Mas se a avaliação integradora for feita numa segunda, numa terça, numa quinta, numa sexta, a gente não perde aula nenhuma. Deixei reservado, mas podemos ter uma aula a mais aí. Em junho temos 3 aulas regulares, né? E no dia 22 de junho, nas vésperas aí do São João, que todos nós esperamos que esse ano tenha, né, pessoal? Já estamos aí há 2 anos sem São João. No dia 22, nas vésperas do São João, nós vamos ter a nossa 3ª avaliação, e é o último dia de aula regular, tá? É o dia 22. Na semana seguinte, dia 29, no dia de São Pedro, né, dia 29, nós temos a segunda chamada. Então aí, todas as avaliações que você faltar, você vai ter a oportunidade de fazer a segunda chamada no dia 29, que é também quando eu tive dúvida de resultado, tem aquele chorinho, né, para tentar aprovar o aluno que está faltando pouco. Lá no dia 29 é o dia do chorinho, da apresentação dos resultados e da segunda chamada. Também tem uma sugestão de aula extra dia 16, antes da nossa 3ª avaliação. Então esse é o planejamento em termos de dia. Se você fizer uma continha rápida aqui, você vai ver que são 17 aulas regulares. O correto seria 20, mas nunca é 20 por conta dos feriados, nunca. Já há muitos anos, desde quando mudou-se o procedimento para ter uma aula por semana. Antigamente tinha 2 aulas por semana das disciplinas, né? Desde que mudou esse procedimento, eu não me lembro do semestre em que eu não tivesse pelo menos uma disciplina em que faltasse dias, né? É o caso aí. Temos 17 dias onde deveriam ser 20. No caso dessa disciplina específica, né, como a carga dela é tranquila, dá para a gente fazer nas 17 com facilidade, mas não há nenhum impedimento, caso a gente note a necessidade, de fazer aulas extras para completar as 20, por isso que tem 3 aqui, né, mais 17 e 20. Isso a gente vai sentindo ao longo do semestre, mas costuma ser tranquilo, pessoal, costuma conseguir cumprir aí sem muito esforço, sem muito desespero, a gente cumprir nossa carga horária sem maiores problemas, ok? Em termos de atividade por dia, nós temos aí esse calendário que também está disponível na apresentação, é só ir lá e olhar, que diz o que, é que a gente planeja ver dia por dia, tá? Então hoje, por exemplo, tem a apresentação da disciplina, alguma coisa de fundamento dos sistemas distribuídos, conceitos e desafios, as diferenças de sistemas distribuídos e sistemas centralizados, são sistemas operacionais convencionais que nós já conhecemos. E aí a cada dia, pessoal, nós temos a atividade planejada, com as mesmas cores lá do calendário de dias. Nós temos atividades planejadas, de forma que se você precisou faltar uma aula, teve um problema no trabalho, teve um problema de saúde, precisou faltar, você pode olhar aí e ver qual foi o assunto que foi visto naquele dia, para tentar recuperar, buscar, correr atrás do assunto, né? À medida que o semestre for andando, pode, claro, ocorrer alterações nesse planejamento. Ocorrendo, eu altero e gravo aí na mesma apresentação para que vocês tenham acesso. Tranquilo, pessoal? Então eu acho que com isso eu termino a apresentação da disciplina. Eu sei que eu repeti algumas coisas para o pessoal que já me conhece, mas eu queria entender se ficou tudo claro, se ficou alguma dúvida, ou se eu posso seguir em frente. E aí, pessoal? Beleza, Daniel? Beleza, Vinícius? Então vamos seguir em frente, tá? Eu vou fechar aqui essa apresentação e entrar na apresentação da disciplina, tá? Vocês vão perceber que lá no Classroom não tem ainda os slides. Eu normalmente começo a colocar eles depois da aula, porque para sentir o ritmo, né? Para ver quais os slides que a gente vai abordar hoje e tal. Então eu devo fazer isso logo depois de nossa aula, hoje à tarde. Eu devo colocar lá os slides da nossa aula de hoje e provavelmente da próxima também, tá? Por isso que não estão lá ainda, mas estarão, tá? Vamos lá, então encerrei aqui, vou abrir
a outra apresentação. E vou compartilhar a tela com vocês aqui. Deixa eu tentar melhorar a posição nisso aqui. Bom, pessoal, então aí a nossa disciplina, sistema distribuído, né? A versão 2022, um dos slides que eu vou passar para vocês. Tem algumas pequenas alterações em relação ao semestre passado, mas a identificação da versão dos slides é feita aqui, ó, pessoal. Então essa aqui é a versão 1.11, né, de outubro de 2021, a última alteração que eu fiz nos slides. Sempre que eu fizer uma alteração, eu vou mudar esse número. E aí, quando vocês forem assistir na aula, pode saber se aquele material que você está olhando é o mesmo material que você baixou, fez download, tá? Então, a versão atual é a versão de outubro do ano passado. Eu devo fazer mais algumas alterações ao longo do semestre, vou sempre atualizando esse número de versão para vocês. Vamos lá. Primeiro, o programa, né? O que é que nós pretendemos falar durante o semestre. O programa da disciplina, ele está lá também no Classroom, tá? Mas em linhas gerais, os assuntos que nós vamos ver são os fundamentos do sistema distribuídos. Vamos falar sobre comunicação e sincronismo. Como eu falei para vocês, os sistemas distribuídos, eles rodam em cima de uma estrutura de rede de comunicação. Então a parte de comunicação e sincronismo de comunicação é fundamental para que o sistema distribuído funcione bem. A gente vai falar sobre isso. Depois vamos falar sobre a organização das máquinas e dispositivos que fazem parte do sistema distribuído. Vamos ver como são os grupos, os processos e as threads, como é que elas se comunicam, como é que elas se organizam. Depois vamos ter uma parte falando sobre segurança em sistemas distribuídos. Aí envolve um pouco de segurança de redes também. Talvez até vocês tenham visto alguma coisa em outra disciplina. A gente vai fazer mais ou menos uma revisão rápida dos conceitos, né, e aplicar elas em sistemas distribuídos. Depois vamos falar de serviços distribuídos, como é que o que é ofertado pelos sistemas distribuídos como serviço para os dispositivos que fazem parte dele. E também vamos falar sobre tolerância a falhas num sistema distribuído. Como existem vários dispositivos trabalhando juntos para executar determinada atividade, como é que eu devo tratar a situação quando um dos dispositivos falhar, quando ele se desconectar da rede, quando ele for desligado, né? A gente precisa tratar essas questões da tolerância a falhas para que o sistema continue funcionando, mesmo que algum ou alguns dos seus participantes naquele momento não possam contribuir. Essa que é a ideia do estudo da tolerância a falhas. Tá, pessoal? Então a gente vai falar sobre tudo isso aí ao longo do semestre, seguindo aquele planejamento que eu apresentei para vocês lá na apresentação da disciplina. Vamos começar, pessoal, vendo definições, né? Conceitos de sistema distribuído segundo os autores que têm livros na área. A ideia de ver esses conceitos, muito mais do que ver como é que o autor chama, ou pior ainda, decorar o que é um sistema distribuído. A gente que decora a frase, né, o conceito. A ideia é pegar os conceitos que estão por detrás dessa definição. Esses conceitos são fundamentais até para você entender o assunto. A gente vai falar sobre diversos pontos do sistema distribuído e vocês vão ver que esses conceitos que a gente apresenta hoje são as metas, os objetivos que são perseguidos por esses recursos que nós vamos estudar. Tá? Então é importante acompanhar essas definições. O Tannenbaum, ele define, olha, tem que colocar ele como primeiro, né, o grande Tannenbaum, como um conjunto de dispositivos computacionais independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Olha, cada palavra aí tem um significado importante nessa definição, tá? Em primeiro lugar, quando eu falo conjunto de dispositivos, já estou dizendo que é um sistema que envolve mais de um dispositivo, normalmente. Né? Dá para entender isso, né? De cara. Ah, professor, mas se eu tiver um computador com diversos processadores, pode ser um sistema distribuído? Pode. Então você pode ter também um computador único com diversos processadores executando um sistema distribuído. Mas de qualquer forma tem mais de um dispositivo processador, né?
O mais comum, o que nós vamos nos dedicar mais ao longo desse semestre, é no estudo dos sistemas distribuídos constituídos de diversos dispositivos separados mesmo, tá? Computadores diferentes, celulares diferentes, servidores, diversos dispositivos separados que trabalham em conjunto para executar uma tarefa. Então esses dispositivos computacionais são um conjunto de dispositivos. O sistema distribuído exige a presença de diversos dispositivos. Outro ponto importante é que eles são independentes. O que é que significa isso? Não é aquele ambiente que existiu durante muito tempo, né? Onde existia um computador central e dispositivos remotos que o acessavam. Não, não é isso. Pode até ter um computador central sob o ponto de vista de possuir uma informação que você precisa recuperar. E a informação só está nele. Ótimo, isso pode existir. Mas isso não causa dependência operacional de quem o acessa. Então o seu notebook não deixa de ser computacionalmente capaz pelo fato de depender da informação que está no servidor. Tá? Ele pode até não acessar aquela informação específica, mas ele tem todos os recursos computacionais para fazer uma outra atividade, para buscar uma outra solução. Os dispositivos são independentes. É fundamental a gente levar isso em consideração. Aliás, essa é uma definição que é aderente, ou seja, que é a mesma definição de uma rede de computadores. Uma rede de computadores também é definida como um conjunto de dispositivos conectados e independentes. Então, o sistema distribuído, como ele fica em cima de uma rede, ele tem que obedecer a mesma definição. Os dispositivos são independentes, estão interligados, mas são independentes, funcionam conforme suas próprias demandas. Ninguém comanda o dispositivo de forma centralizada. Ele funciona independentemente. Ele pode até ter uma comunicação específica comandada por um dispositivo que contém a informação, mas é apenas uma atividade dele. Ele continua sendo independente. Tá? Outro ponto importante é que o sistema distribuído como um todo, todos esses dispositivos, sua operação, etc., se comportam e se apresentam aos seus usuários como se fosse apenas um sistema. Ou seja, não tem diversos dispositivos, não, é um só. Então, por exemplo, quando o usuário está acessando a rede social dele, o mundo está naquele celular. Todos os outros usuários que utilizam seus clientes de rede social em celulares, em tablets, em computadores, na web, né? Os servidores que armazenam as informações, os posts, as fotos, os vídeos, as regrinhas, etc. Esses servidores todos fazem parte de um conjunto de sistema distribuído, mas o usuário, ele enxerga a rede social como estando no dispositivo dele. Ele não precisa saber que existe um servidor, não precisa saber que tem um outro usuário usando um celular de uma marca tal, ele não precisa conhecer a estrutura do sistema distribuído. Ele só precisa usar a aplicação dele. Para o usuário, está tudo ali. E é verdade, né? Você vê o pessoal andando na rua e olhando o celular. O mundo hoje está no aparelho. E o sistema distribuído, ele realmente tem essa característica. Ele aparece como um sistema único e presente no dispositivo do usuário. E de forma coerente, sem precisar se preocupar em conhecer a estrutura, saber como é que é a comunicação, qual a especificação da máquina do outro que está conversando com você. Nada disso é necessário. Tá? A interface ela é coerente como se fosse apenas um dispositivo. Tá? Isso é uma característica comum aos sistemas distribuídos. Então essa definição é bem, né, detalhada. Uma outra definição agora do Coulombs é sistema no qual os componentes de hardware ou software, né, tanto faz, pode ser os dois, pode ser um, pode ser o outro, localizados em computadores interligados em rede, né, por enquanto estamos parecidos com a definição do Tannenbaum, comunicam-se e coordenam suas ações apenas enviando mensagem de si. Esse é um ponto fundamental que o Tannenbaum não toca na definição dele. Toda a operação de um sistema distribuído,
ela é controlada através de envio de mensagens. Então uma máquina não controla a outra, a máquina manda uma mensagem. Essa mensagem é que vai conter todas as informações e requisitos para que a aplicação funcione. Não existe uma interligação diferente entre as máquinas que não seja a troca de mensagens, troca de bits e bytes. Basicamente é isso. É claro, né, que essas mensagens vão ser recebidas e transmitidas por componentes de software com um objetivo específico, claro. Mas não existe nenhuma outra forma de integração entre os dispositivos que não seja através do simples envio de mensagens. Por isso, inclusive, que a rede é componente fundamental. Sem a rede, como é que você manda as mensagens? Não mandou a mensagem, o sistema distribuído não funciona. Tá? Então, comunicam-se e coordenam suas ações apenas enviando mensagens. Também é importante na definição de sistema distribuído. Existe alguns sistemas distribuídos, a bem da verdade, né, que funcionam todos numa máquina só. Embora troquem mensagens, existe alguma integração de hardware pelo fato de estarem todos no mesmo ambiente. Mas esses tipos de sistema, que vamos falar sobre eles hoje, pelo menos dar uma ideia para vocês, eles não são nosso objetivo. Nós vamos nos concentrar nos sistemas em que os dispositivos estão separados, que são os mais comuns e os mais estudados. Tá? Muito bem, vamos para uma outra definição agora de outros autores, né? Do Sloman e do Kramer. Sistema de diversos processadores autônomos, por enquanto está aderente ao que o Tannenbaum falou, autonomia e independência, né? E repositório de dados, já começou a ficar um pouquinho mais detalhado, né? Como eu falei para vocês, às vezes você tem uma aplicação de sistema distribuído que consulta um servidor de banco de dados. Um servidor de banco de dados é um repositório de dados. Ele pode ser visto de uma forma superficial, não como um processador, e sim como um repositório de dados. Você consulta a informação e recebe uma resposta. Então, o sistema distribuído ele pode se basear em consultas a diversos repositórios de dados. Um exemplo de sistema distribuído que funciona muito bem e há muitos anos é o chamado DNS. Alguém já ouviu falar do DNS, pessoal? Quem já ouviu falar do DNS? Aí, pessoal, alguém já ouviu falar dessa aplicação DNS? E o que é o DNS, Eduardo? Já estou pronto aqui para ele pontuar, hein? Sabe dizer o que é o DNS? Corre atrás aí, dá uma pesquisada. O que significa DNS? Isso, muito bem, Eduardo. Já tinha ganho 0,1, acaba de ganhar 0,2. Beleza, Rafael aí não sabe o que é, mas sabe que tem que mudar o seu, né? É verdade. Exatamente, Bruno, é isso aí. Como o Eduardo foi o que chamou primeiro, dessa vez ele vai ser pontuado. Na próxima, quem sabe vai ser vocês, né? Veja só, pessoal, o DNS é uma sigla, né? Significa Serviço de Nome de Domínio, ou Domain, eu escrevi aqui, Domain Name System. Vamos falar sobre ele mais tarde, aí, durante o estudo do sistema distribuído. É um excelente exemplo de sistema distribuído. Como é que ele funciona? Ao escrever um endereço no seu navegador, por exemplo, é o uso mais comum do navegador, mas pode usar para outras coisas também. Esse endereço que você escreveu, sei lá, www.instagram.com. Você escreveu esse endereço lá no seu navegador. Você escreveu esse endereço porque você sabe que o serviço se chama Instagram e conhece um pouco da nomenclatura usada nos navegadores, né? O www é um serviço de páginas web, o .com é um sufixo para empresas comerciais, normalmente nos Estados Unidos. Claro que tem empresas que também têm esse domínio e ficam fora, mas normalmente são empresas não americanas.
E aí você sabe que se escrever www, o nome da empresa.com, existe uma grande chance de ser esse o endereço, que é o caso, é esse o endereço. Só que esse endereço, ele é um endereço, eu diria o quê? Amigável para um humano, mas não é amigável para um computador. O computador, você escreveu lá Instagram, mas o computador não sabe o que é isso, não. Aonde é que fica esse servidor que você está pedindo para eu consultar? Onde eu vou pegar a página web para te mostrar? Fica onde? Ele precisa localizar. Para localizar um determinado recurso, você precisa de um endereço. Nesse mundo da internet, um endereço típico é o chamado endereço IP. O endereço do protocolo da internet, do Internet Protocol. Eu preciso então converter aquele nome em um endereço. Quem faz essa conversão é justamente o DNS, é um serviço para converter esse endereço. Como você escreveu o endereço na sua máquina, quem deve converter é a sua própria máquina. Né? Ele vai pegar aquele endereço e converter. Mas nem sempre sua máquina sabe qual é o endereço IP que corresponde àquele nome que você escreveu. Se é um endereço que você escreve sempre, normalmente a máquina mantém um buffer, né? um arquivo contendo os endereços mais acessados, mais comuns, então ela já vai direto. Mas se é um endereço que a máquina não conhece, ou que ela já apagou aquele registro que ela tinha antes, ela vai precisar procurar. E aí entra o sistema distribuído. Como é que entra o sistema distribuído? Normalmente a sua máquina precisa consultar alguém. E quem é que ela consulta? Ela consulta o servidor de DNS, cujo endereço IP você configurou lá no seu computador. Você já deve ter visto lá, DNS, você coloca o endereço, né? Ou você configurou manualmente, escreveu o endereço do DNS que você quer. Aí tem o 8888, por exemplo, que é do Google, e muitos outros que vocês devem conhecer. Ou você escreve manualmente o endereço, ou então você habilita o seu computador a buscar esse endereço em um outro serviço, que é um serviço de configuração dinâmica dos computadores, chamado de DHCP, que a gente fala sobre ele lá em redes, né? É Dynamic Host Configuration Protocol, configuração automática de host, ou seja, de dispositivo, protocolo de configuração automática de dispositivo. Se você habilita o DHCP, vai ser o servidor DHCP que vai dizer para você qual é o endereço DNS. Você não precisa escrever. Ou então você escreve manualmente. E aí, escrito esse endereço ou buscado no DHCP, o que é que o seu computador vai fazer? Ele vai perguntar para aquele cara: vem cá, amigo, você sabe aonde é que fica esse tal de Instagram? O servidor vai procurar na tabela dele. Ele também tem uma tabela com os endereços das máquinas, né? Dos serviços recentemente acessados. Se tiver lá, ótimo, ele pega o endereço IP e passa para você. Mas e se não tiver? Se não tiver, o que é que vai acontecer? Esse servidor que você buscou também tem o endereço de outro servidor que ele vai consultar. Então ele pega a sua consulta e repassa para um colega, um outro servidor, cujo endereço ele guarda e não você. Então ele vai perguntar para o outro servidor: ô meu amigo, tem um usuário meu aqui que perguntou aonde é que fica o Instagram, você sabe? A mesma coisa, ele vai consultar nas tabelas dele. Imagine, por exemplo, que o cara escreveu Instagram com N, em vez de escrever Instagram com M. Eu vou até testar aqui, fiquei curioso agora. Será que existe Instagram com N? Vamos ver aqui. Instagram com N. Ah, ele entrou no Instagram, mesmo com o nome errado. Ah, ficou sem graça. Imagine que o cara escreveu o Instagram errado de qualquer forma lá. E aí o servidor vai dizer: rapaz, não sei o que é isso também não. O que é que ele vai fazer? Ele vai consultar já o outro servidor dele. E essa pesquisa vai varrendo a árvore de DNS, né, os serviços de DNS disponíveis na internet, até chegar a um servidor raiz, servidor principal, lá, o primeiro de todos, que vai consultar também na tabela dele. E se não tiver lá também, ele vai dizer: meu amigo, esse endereço não existe não. Esse endereço a gente não sabe o que é isso não. E aí ele vai devolver para quem perguntou, que devolve para quem perguntou, que devolve, até chegar à sua máquina, onde vai aparecer lá um erro 404, né? Ou um outro erro qualquer, lá vai aparecer uma telinha azul,
vai aparecer um bonequinho do Google, aí depende de onde você esteja, dizendo que aquele endereço é desconhecido. Mas observe, foi uma pesquisa numa informação, de um dado, feita em diversas máquinas. E detalhe, sem conhecimento do usuário. O usuário que escreveu o Instagram errado lá, ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Se demorar muito e aparecer uma mensagem, pô, escrevi errado, deixa eu escrever de novo aqui. Ou então deixa eu entrar no Google e procurar esse negócio. Por quê? Porque o DNS é um serviço distribuído. Um exemplo de serviço distribuído. Então eu tenho vários bancos de dados, né, repositórios de dados, nesse caso repositórios de endereços IP associados a determinados nomes de domínio, que se consultam de forma independente para que aquele usuário tenha a sensação de que aquela informação foi resolvida na máquina dele, sem precisar ir para lugar nenhum. Ok, pessoal? Então, é por isso que a gente fala de repositório de dados. Eles colaboram para poder responder as perguntas, tá? Esses processos coordenam suas atividades e trocam de informações através de mensagens enviadas sobre uma rede de comunicação, tal como o Puluris falou, tá? Tranquilo, pessoal, essas definições? Algum esclarecimento? Ou eu posso seguir adiante? Vocês que dizem. Beleza, então, Bruno. Vamos adiante. Então vamos entender como é que é a arquitetura desse negócio, tá? A arquitetura desse negócio pressupõe que você tenha uma estrutura de comunicação. Esse barramento desenhado aqui é apenas figurativo. É só para mostrar que todas as máquinas conversam com todas as outras, certo? Se as máquinas se falam, isso aí é o que esse desenho quer dizer, tá? A esse barramento estão conectados dispositivos, computadores ou celulares, o que você quiser. Vou ter computador aqui, mas vale para qualquer dispositivo computacional. Esses computadores têm, cada um deles, o seu sistema operacional local, sistema operacional Windows, macOS, Linux, Android, iOS, sei lá, cada um tem o seu sistema operacional local que está conectado a esse ambiente. E esse sistema operacional local, ele se comunica com uma aplicação distribuída específica, usando um serviço intermediário que transpassa essas fronteiras. O caso do DNS, por exemplo, o serviço DNS, ele não fica preso a uma máquina só. Ele acaba se comunicando com outras máquinas para resolver o problema. A aplicação DNS é uma aplicação distribuída, porque ela roda e atende a um determinado usuário, mas para isso ela acessa diversos dispositivos. Ou não. Se o DNS tiver a resposta na primeira máquina, não precisa. Nesse caso específico, né? Em outros casos, precisa obrigatoriamente consultar várias máquinas. A ideia do sistema distribuído é essa, tá? Sistemas operacionais locais conectados a uma rede e sobre essa estrutura um serviço intermediário, que são componentes do sistema distribuído, e as aplicações distribuídas. Esse é um desenho da estrutura por detrás de qualquer sistema distribuído. Os objetivos de um sistema distribuído são, né, entre outros, conectar os usuários, permitir que os usuários executem atividades em conjunto, ou seja, eles vai ser a camada de software, uma das camadas de software para que os usuários se conectem. Um exemplo maravilhoso são as redes sociais. As pessoas hoje se comunicam, até substituíram os meios de comunicação convencionais, a verdade é essa, para usar as redes sociais. Hoje tem muita gente que não usa nada diferente de WhatsApp no celular. Estou falando porque é fato, eu conheço muita gente só usa o WhatsApp, né? O WhatsApp substituiu tudo. E esse WhatsApp é a ferramenta de comunicação, é o número que o prestador de serviço lá, que o pintor, que o mecânico, que o prestador de serviço de TI coloca lá no cartãozinho dele para os clientes. Quem quiser falar comigo, você usa esse número aqui, que é um número, que é uma identificação numa rede social. Basicamente é isso. Muita gente, inclusive, aquele número nem existe mais, nem tem um celular com aquele número.
é a verdade. Ou então até tem, mas o cara não paga a conta, o celular não funciona. Só tem serviço de dados, ou então só funciona no Wi-Fi. E quando tem serviço de dados, né? Às vezes é só no Wi-Fi mesmo. E o cara usa o serviço. Ou seja, ele se comunica, se conecta usando esse serviço. É um exemplo de sistema distribuído. A rede social é um excelente exemplo de sistema distribuído. Também ele é usado para compartilhar recursos. Então, você, por exemplo, numa empresa hoje, normalmente as impressoras elas são compartilhadas. Até aqui em casa tem uma impressora aqui, atrás de mim nesse armário aí, que é uma impressora Wi-Fi compartilhada. Qualquer pessoa imprime nela. Por que qualquer pessoa imprime nela? Porque ela trabalha em uma camada de sistema distribuído. Ela está disponível para qualquer dispositivo, até mais de um, se for o caso, ao mesmo tempo. Então, ela oferece o serviço não para quem está conectado nela, mas sim para uma camada de sistema distribuído que atende a qualquer sistema operacional. Eu consigo imprimir dela do meu celular, consigo imprimir nela a partir do meu computador, que é o Mac, consigo imprimir nela a partir de um outro computador Windows. Para ela não faz diferença. Cada dispositivo tem seu sistema operacional local, cada dispositivo tem seu driver de impressora, mas quando eu quero imprimir, eu uso um serviço intermediário que envia aqueles bits e bytes lá da minha impressão para a impressora. Então eu estou compartilhando um recurso, uma impressora. Posso compartilhar qualquer outro recurso, posso compartilhar uma unidade de disco, posso compartilhar um serviço como o DNS que a gente falou, posso compartilhar um arquivo no torrent, por exemplo, né? Também é um serviço distribuído, um excelente exemplo, inclusive, de serviço distribuído. Talvez não seja um exemplo, vamos dizer, muito legal, né? em termos de legislação, mas é um excelente serviço para mostrar a funcionalidade do sistema distribuído. Eu posso compartilhar o que eu quiser, cara, o que eu quiser, usando uma estrutura de sistema distribuído. Normalmente acessível, através de uma aplicação que roda no seu dispositivo. Muitas vezes aplicações até diferentes. Você tem uma aplicação em um dispositivo, uma outra aplicação no outro, e as duas acessam aquele conteúdo. Aplicações diferentes que acessam o mesmo conteúdo. Tá? Além disso, eu posso também, em algumas situações, é uma coisa que ainda anda, na minha opinião, de forma muito embrionária, embora já existam alguns exemplos, é bem embrionário ainda, é a divisão de tarefas computacionais. Ou seja, são dispositivos resolvendo problemas. Então você tem um problema para ser resolvido, esse problema é demasiadamente complexo ou exige a participação de outros elementos, e aí esses dispositivos trabalham em conjunto para resolver um problema. É uma solução bem interessante, né? A gente vê isso em alguns casos. Tem até um vídeo que eu queria ver se eu passar para vocês. Eu não sei se eu faço isso agora. Eu vou fazer isso agora. Me deem só um minutinho, pessoal. Eu vou desabilitar aqui o compartilhamento da tela por um instante, enquanto eu vejo se eu acho aqui o vídeo, tá? Um minuto. Onde é que está isso? Bom, é um vídeo do YouTube, eu vou tentar achar ele no próprio YouTube. Só um instantinho. É bem interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto. Acho que eu encontrei. Professor Terence Tao is the equivalent of... Opa,
problema é achar em português. Só um minutinho, viu, pessoal? Deixa eu ver se tem legenda em português. Eu posso tentar fazer a tradução automática, não sei se vai ficar muito legal, viu, pessoal? Se ficar ruim, eu tento ajudar aí. Vamos lá. Que eu não tô achando. Eu acho que tinha em português, se eu não me engano. Tenho certeza não. Rockstar in mathematics. Regarded as the greatest mathematician. Pronto, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um instante. Bom, vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Eu acho bem interessante para mostrar o caso de uma atividade um pouco diferente, né? Feita através de uma camada de sistema distribuído. Vou soltar o vídeo, tá, pessoal? Vocês estão enxergando aí uma tela de YouTube, não estão, pessoal? Vamos ver. É uma pergunta básica. Vocês já viram esse vídeo? Alguém já viu? Ah, ainda bem. Ninguém viu não, né? Então ótimo. Porque mostrar um vídeo que todo mundo já viu é chatão, né? Vamos ver. What does it mean for a machine to be athletic? We will demonstrate the concept of machine athleticism and our research to achieve it with the help of these flying machines called quadricopters, or quads for short. Quads have been around for a long time. The reason that they're so popular these days is because they're mechanically simple. By controlling the speeds of these four propellers, these machines can roll, pitch, yaw, and accelerate along their common orientation. On board are also a battery, a computer, various sensors, and wireless radios. Quads are extremely agile, but this agility comes at a cost. They are inherently unstable, and they need some form of automatic feedback control in order to be able to fly. So, how did it just do that? Cameras on the ceiling and a laptop serve as an indoor global positioning system. It's used to locate objects in the space that have these reflective markers on them. This data is then sent to another laptop that is running estimation and control algorithms, which in turn sends commands to the quad, which is also running estimation and control algorithms. The bulk of our research is algorithms. It's the magic that brings these machines to life. So how does one design the algorithms that create a machine athlete? We use something broadly called model-based design. We first capture the physics with a mathematical model of how the machines behave. We then use a branch of mathematics called control theory to analyze these models and also to synthesize algorithms for controlling them. For example, that's how we can make the quad hover. We first capture the dynamics with a set of differential equations. We then manipulate these equations with the help of control theory to create algorithms that stabilize the quad. Let me demonstrate the strength of this approach. Suppose that we want this quad to not only hover, but to also balance this pole. With a little bit of practice, it's pretty straightforward for a human being to do this, although we do have the advantage of having 2 feet on the ground and the use of our very versatile hands. It becomes a little bit more difficult when I only have 1 foot on the ground and when I don't use my hands. Notice how this pole has a reflective marker on top, which means that it can be located in the space.
You can notice that this quad is making fine adjustments to keep the pole balanced. How did we design the algorithms to do this? We added the mathematical model of the pole to that of the quad. Once we have a model of the combined quad pole system, we can use control theory to create algorithms for controlling it. Here you see that it's stable, and even if I give it little nudges, it goes back to the nice balanced position. We can also augment the model to include where we want the quad to be in space. Using this pointer, made out of reflective markers, I can point to where I want the quad to be in space, a fixed distance away from me. The key to these acrobatic maneuvers is algorithms, designed with the help of mathematical models and control theory. Let's tell the quad to come back here and let the pole drop, and I will next demonstrate the importance of understanding physical models and the workings of the physical world. Notice how the quad lost altitude when I put this glass of water on it. Unlike the balancing pole, I did not include the mathematical model of the glass in the system. In fact, the system doesn't even know that the glass of water is there. Like before, I could use the pointer to tell the quad where I want to be in space. Okay, you should be asking yourself, why doesn't the water fall out of the glass? Two facts. The first is that gravity acts on all objects in the same way. The second is that the propellers are all pointing in the same direction of the glass, pointing up. You put these two things together, the net result is that all side forces on the glass are small and are mainly dominated by aerodynamic effects, which at these speeds are negligible. That's why you don't need to model the glass. It naturally doesn't spill, no matter what the quad does. The lesson here is that some high-performance tasks are easier than others, and that understanding the physics of the problem tells you which ones are easy and which ones are hard. In this instance, carrying a glass of water is easy, balancing a pole is hard. We've all heard stories of athletes performing feats while physically injured. Can a machine also perform with extreme physical damage? Conventional wisdom says that you need at least 4 fixed motor propeller pairs in order to fly, because there are 4 degrees of freedom to control: roll, pitch, yaw, and acceleration. Hexacopters and octocopters with 6 and 8 propellers can provide redundancy, but quadricopters are much more popular because they have the minimum number of fixed motor propeller pairs, 4. Or do they? If we analyze the mathematical model of this machine with only 2 working propellers, we discover that there's an unconventional way to fly it. We relinquish control of yaw, but roll, pitch, and acceleration can still be controlled with algorithms that exploit this new configuration. Mathematical models tell us exactly when and why this is possible. In this instance, this knowledge allows us to design novel machine architectures or to design clever algorithms that gracefully handle damage, just like human athletes do, instead of building machines with redundancy. We can't help but hold our breath when we watch a diver somersaulting into the water, or when a vaulter is twisting in the air, the ground fast approaching. Will the diver be able to pull off a repentry? Will the vaulter stick the landing? Suppose we want this quad here to perform a triple flip and finish off at the exact same spot that it started.
This maneuver is going to happen so quickly that we can't use position feedback to correct the motion during execution. There simply isn't enough time. Instead, what the quad can do is perform the maneuver blindly, observe how it finishes the maneuver, and then use that information to modify its behavior so that the next flip is better. Similar to the diver and the vaulter, it is only through repeated practice that the maneuver can be learned and executed to the highest standard. Striking a moving ball is a necessary skill in many sports. How do we make a machine do what an athlete does seemingly without effort? This quad has a racket strapped onto its head with a sweet spot roughly the size of an apple, so not too large. The following calculations are made every 20 milliseconds or 50 times per second. We first figure out where the ball is going. We then next calculate how the quad should hit the ball so that it flies to where it was thrown from. Third, a trajectory is planned that carries the quad from its current state to the impact point with the ball. Fourth, we only execute 20 milliseconds worth of that strategy. 20 milliseconds later, the whole process is repeated until the quad strikes the ball. Vocês devem estar se perguntando onde é que está o sistema distribuído, né? Aguarda. Machines can not only perform dynamic maneuvers on their own, they can do it collectively. Agora. These three quads are cooperatively carrying a Skynet. They perform an extremely dynamic and collective maneuver to launch the ball back to me. Notice that at full extension, these quads are vertical. In fact, when fully extended, this is roughly 5 times greater than what a bungee jumper feels at the end of their launch. The algorithms to do this are very similar to what the single quad used to hit the ball back to me. Mathematical models are used to continuously replan a cooperative strategy 50 times per second. Everything we have seen so far has been about the machines and their capabilities. What happens when we couple this machine athleticism with that of a human being? What I have in front of me is a commercial gesture sensor, mainly used in gaming. It can recognize what my various body parts are doing in real time. Similar to the pointer that I used earlier, we can use this as inputs to the system. We now have a natural way of interacting with the raw athleticism of these quads with my gestures. Interaction doesn't have to be virtual, it can be physical. Take this quad for example. It's trying to stay at a fixed point in space. If I try to move it out of the way, it fights me and moves back to where it wants to be. We can change this behavior, however. We can use mathematical models to estimate the force that I'm applying to the quad. Once we know this force, we can also change the laws of physics, as far as the quad is concerned, of course. Here the quad is behaving as if it were in a viscous fluid.
we now have an intimate way of interacting with the machine. I will use this new capability to position this camera-carrying quad to the appropriate location for filming the remainder of this demonstration. So we can physically interact with these quads, and we can change the laws of physics. Let's have a little bit of fun with this. For what you will see next, these quads will initially behave as if they were on Pluto. As time goes on, gravity will be increased until we're all back on planet Earth. But I assure you we won't get there. Okay, here goes. You're all thinking now, these guys are having way too much fun. And you're probably also asking yourself, why exactly are they building machine athletes? Some conjecture that the role of play in the animal kingdom is to hone skills and develop capabilities. Others think that it has more of a social role, that it's used to bind the group. Similarly, we use the analogy of sports and athleticism to create new algorithms for machines, to push them to their limits. What impact will this breeder machine have on our way of life? Like all our past creations and innovations, they may be used to improve the human condition, or they may be misused and abused. This is not a technical choice we are faced with, it's a social one. Let's make the right choice, the choice that brings out the best in the future of machines, just like athleticism and sports can bring out the best in us. Let me introduce you to the wizards behind the green curtain. They're the current members of the Fly Machina research team. Federico Gugliaro, Dario Brascianini, Marcus Henn, Sergei Lupushin, Mark Muller, and Robin Ritz. Look out for them, they're destined for great things. Thank you. Ok, pessoal. Ok. Vamos lá, deixa eu só interromper aqui. Vocês perceberam, né, pessoal, que em algumas atividades aí, né, além de ter uma aplicação um pouco diferente, né, de computação, a gente tem em algumas atividades a colaboração entre as máquinas. Até no final, quando ele estava usando as máquinas como se fossem bolas de um acrobata, elas têm que interagir para não baterem uma das outras. Quando ele jogava uma bola de volta, as três máquinas tinham que calcular juntas, né, a função para devolver a bola para o local de onde ela veio. Ou seja, você pode ter, eu vou mostrar um exemplo, na minha opinião, bem diferente de processamento distribuído, mas você pode, através de processamento distribuído, executar qualquer atividade que envolva mais de um dispositivo simultaneamente para atingir determinado resultado. E não tenha dúvidas, ele falou lá em 50 milissegundos, é nesses 50 milissegundos que todas as comunicações têm que acontecer entre os dispositivos. Então elas trocam informações para que elas possam se posicionar corretamente e, no caso lá daquela cena da rede, elas possam devolver a bola para o local de onde ela veio. Não é interessante, pessoal? O que é que vocês acharam? Já tinham visto alguma coisa parecida? Não? Eu já vi drone fazendo show e tal, mas trabalhando em conjunto para fazer uma determinada atividade não é tão comum, né? E é um vídeo antigo, tá? Não é um vídeo muito recente não, esse vídeo é de 2013. Gostaram, pessoal? Acharam interessante ou não? E você vê que a turma que está fazendo, outra coisa interessante é que a turma que está trabalhando ali, né? Tu vê que é todo mundo aí do mesmo estilo de vocês aí, né, pessoal? Fazendo alguma graduação aí, estudando, a turma é de estudante, né, pessoal?
Então, pesquisando, e certamente isso aí tem milhares de aplicações. Esse pessoal com certeza hoje em dia deve estar na indústria aí se dando muito bem, não tenho dúvidas. Pois bem, pessoal, então o sistema distribuído, como eu falei para vocês, tem esse objetivo também de dividir tarefas computacionais. Eu dei o exemplo do DNS, mostrei o exemplo aqui dos drones, mas diversas atividades computacionais já foram pensadas, algumas implementadas inclusive, para poder compartilhar a capacidade computacional das máquinas para executar tarefas maiores. Um outro exemplo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, na época, alguns anos atrás, até alguns anos atrás estava funcionando, é o sistema de análise dos radiotelescópios, né? Existe um serviço, tem até um filme sobre isso, um serviço americano, que é o SET. Esse, não sei se vocês já ouviram falar. Tem um filme Contato, que trata desse serviço. Deixa eu ver se eu me lembro aqui da sigla. Acho que é essa aqui. É um serviço que o governo americano bancava, não sei nem se está bancando ainda, de busca por inteligência extraterrestre. Olha que negócio louco, né? Eles captam sinais de rádio vindos do espaço e analisam esses sinais de rádio buscando sequências ou padrões que não poderiam ser emitidas por um objeto natural. Tinha que ter alguma inteligência para produzir aquilo. O problema é que a massa de dados envolvida nesse trabalho era tão grande que eles desenvolveram uma aplicação que você instalava no seu computador e durante o momento em que você estava, sei lá, no descanso de tela, o seu computador estava sem fazer nenhuma atividade muito importante, ele dedicava uma parte do processamento do seu computador pessoal a ajudar a decodificar os sinais. Também tem um exemplo parecido com esse para pesquisa contra o câncer. Também a capacidade computacional dos computadores dos usuários era usada para ajudar lá no processamento das informações, a massa de dados era muito grande. A tendência no futuro é que a gente consiga aproveitar numa organização qualquer, até mesmo dentro de sua residência, o poder computacional de dispositivos que estejam pouco ocupados naquele momento, para ajudarem algum dos dispositivos que está precisando executar uma massa de dados, processar uma massa de dados um pouco maior. Hoje em dia isso é muito pouco utilizado, envolve alguns desafios de lógica bem interessantes, mas o futuro é muito promissor, né? Imagine você numa empresa, por exemplo, uma empresa típica, né? A maior parte dos computadores, na maior parte do tempo, está fazendo nada ou muito pouco. A verdade é essa. Se você conseguisse juntar o poder computacional desses dispositivos de uma empresa, por exemplo, e usá-los no momento em que eles estivessem livres, né? Usá-los para executar uma tarefa computacional mais complexa, você poderia fazer coisas maravilhosas, né? Sem precisar de tanto recurso assim. Então, a capacidade de dividir tarefas computacionais é uma área de pesquisa bastante interessante e está dentro do escopo de sistemas distribuídos. Ok, pessoal? Então, essa é um dos objetivos dos sistemas distribuídos. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico. Essa parte do vídeo normalmente não fica muito legal, porque a letra é bem pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Eu vou ter que ler para vocês, é bem pequenininho mesmo. Me desculpe, viu, pessoal? Na sala, quando eu boto lá no projetor, fica melhor, mas na tela do celular, principalmente, é praticamente impossível ler isso aqui. Peço desculpas a vocês, tá, pessoal? Aqui ele fala o seguinte, ó, lá nos anos 60 ainda, muito tempo atrás, né, pessoal? Surgiram os primeiros sistemas multiusuário de tempo compartilhado. Ou seja, os computadores passaram a distribuir o seu tempo de processamento entre os diversos usuários que o estavam utilizando. Então, ao mesmo tempo, começaram a surgir também as primeiras redes de comunicação. Isso já foi um primeiro esforço, né, no sentido de distribuir capacidade computacional, embora fosse bem primórdios ainda. Os sistemas operacionais não tinham recursos ainda de distribuição de processamento. Já nos anos 70, aí começou a surgir as primeiras estações de trabalho monousuário, ou melhor, os nossos computadores, né? Computadores na época
bem grandes, mas computadores que estavam dedicados a uma pessoa e que se comunicavam através de redes locais. Então foi nos anos 70 que começaram a surgir os primeiros experimentos com sistemas efetivamente distribuídos. Na década de 80 e 85 foi consolidado o conceito de rede de computadores, né? Ou seja, começamos a ter redes de alto desempenho, alguns exemplos de servidores rodando serviços distribuídos. O TCP/IP se consolidou, o protocolo que hoje é base de toda a internet. Então, mais um recurso fundamental, já que nos sistemas distribuídos a troca de informação é feita sempre através de mensagens. Com o TCP/IP você padronizou essa troca de mensagens. Nos anos 2000 começamos a ter virou realidade a internet mundial, os serviços começaram a aparecer basicamente agora, né? Nossa, peraí, só um instantinho, pessoal. Basicamente agora, do ano 2000 para cá, né? As aplicações distribuídas também, as redes peer-to-peer, né? Ou seja, os primeiros torrents na época de música, o Napster, entre outros, né? Surgiram nessa época. E o serviço distribuído, por exemplo, o DNS surgiu nessa época, entre outros serviços que começaram a nascer nos anos 2000. Então a história é curta, pessoal. Existe pouco tempo que você efetivamente tem recursos distribuídos sendo implementados. E também tem muito pouco tempo de pesquisa avançada nessa área. A área de sistema distribuído é uma área que, como eu disse para vocês, apesar de já ter alguns recursos funcionando, ainda está embrionária. É a área onde surgem novidades a cada dia. Eu recomendo aqueles que se interessarem por esse assunto, é uma área talvez para fazer uma pesquisa acadêmica, buscar um mestrado, né, buscar um doutorado. É uma área bem interessante porque não tem tantos trabalhos assim comparado com as outras áreas que já estão relativamente bem desenvolvidas, né? Se bem que sempre tem surpresas. Bom, vamos falar um pouquinho das vantagens. As vantagens de um sistema distribuído frente a um sistema convencional centralizado. A primeira vantagem que eu posso listar para vocês é a economia. Né? Um microprocessador, ele normalmente está a alguns graus de magnitude abaixo em termos de custo em relação a um computador de grande porte. Aliás, esse foi o motivo pelo qual os computadores de grande porte acabaram sendo deixados de lado. Eles foram praticamente todos substituídos por redes de computadores. Você ainda tem alguns casos onde os computadores de grande porte ainda são interessantes, mas em número eles praticamente desapareceram. Então a economia é que determinou isso. A gente não pode dizer que um computador de grande porte é atrasado, não é moderno, nada disso é verdade. Agora que ele é muito mais caro, isso com certeza é verdade. Então o parâmetro que levou ao desuso, a redução da quantidade de computadores de grande porte, certamente foi a aplicação de sistemas distribuídos. Basicamente, esse foi o motivo. Hoje temos as empresas até de grande porte com servidores que atendem a estações dos usuários. Essa é a arquitetura, enquanto que antigamente você tinha um computador de grande porte que era acessado pelos usuários através de terminais. O cara acessava um terminal de computador e fazia a atividade dele, né? Hoje não, ele tem um computador independente que acessa serviços disponíveis no servidor da empresa. E isso é muito mais barato de implementar do que um computador de grande porte. A segunda vantagem é a performance. Né? Na maior parte das situações, um sistema distribuído pode ofertar performance superior a um sistema centralizado. A palavra pode aqui, pessoal, pode oferecer, tá? Ela é muito importante, porque isso não é regra. Existem situações onde o sistema centralizado pode ser superior. O que eu quero dizer aqui é que na maior parte dos casos, não. Na maior parte dos casos, o sistema distribuído pode oferecer uma performance maior. Porém, em situações específicas, um sistema centralizado ainda pode ser mais potente, tá? A maioria, não. A maioria segue essa regrinha. Outra vantagem é a natureza distribuída. Algumas aplicações, elas foram criadas para serem utilizadas em um sistema distribuído. Elas não fazem nem sentido, não deveriam nem existir se o sistema não fosse distribuído. A maior parte das aplicações corporativas nas empresas hoje é assim.
Ao mesmo tempo que um usuário está, sei lá, cadastrando um produto que chegou no estoque em uma nota fiscal, um outro usuário do departamento financeiro está usando aqueles mesmos dados para programar o pagamento da nota no dia do vencimento. O cara da contabilidade está usando aquela informação para lançar como despesa na contabilidade da empresa. O solicitante daquele material já vai pegar aquela informação para planejar a execução de um serviço que depende daquela mercadoria. Ou seja, você tem diversos usuários na empresa com atividades diferentes, compartilhando informação e fazendo com que aquela informação simplifique o trabalho dele, né, e possa ser compartilhada de forma eficaz. Uma aplicação como essa não funcionaria se não houvesse sistema distribuído. Não teria como você botar isso para funcionar. Ela exige essa capacidade, né, de distribuição e de execução compartilhada de aplicações. Outra característica interessante do sistema distribuído é a escalabilidade. Você pode aumentar a capacidade de processamento ou reduzir a capacidade de processamento de um ambiente computacional em função da demanda. Então, se em um determinado momento uma organização, uma empresa está tendo uma demanda maior de recursos, de processamento, etc., ela pode acrescentar dispositivos computacionais à rede e atender essa demanda. No momento em que aquela demanda cai, ela pode retirar dispositivos e manter o ambiente funcionando. Um ambiente distribuído permite isso, a escalabilidade. No ambiente centralizado, você teria que dimensionar o dispositivo central com o tamanho necessário para atender a época de maior demanda. Nem que essa época de maior demanda fosse um pedaço pequeno do ano da empresa, do período fiscal da empresa. Então o cara tem 12 meses de operação na empresa, tem 2 meses lá que ele tem um pico. Nesses 2 meses tem muito trabalho, nos outros 10 tem trabalho sim, mas num volume muito menor. Aí o cara tem que comprar um servidor, comprar uma máquina, uma estação de trabalho muito potente, porque tem 2 meses que ele vai precisar, no resto do ano não. No sistema distribuído você pode alocar as máquinas de acordo com sua demanda. Em muitas situações você consegue fazer isso até fora da sua empresa, num serviço na nuvem. Você contrata na nuvem um servidor básico, no momento da demanda maior você paga por uma melhoria do servidor, quando termina você volta ao servidor anterior. Então essa possibilidade de crescer e reduzir a capacidade, né? Ou seja, reduzir a potência do sistema computacional em função da demanda, ou seja, a escalabilidade, é uma característica normalmente exclusiva dos sistemas distribuídos. Uma outra vantagem é a confiabilidade. Se o sistema distribuído for devidamente projetado e implementado, é bom fazer esse senão, né? É necessário que o projeto seja feito corretamente. Não é porque é distribuído que é mais confiável, não. Pode até ser menos confiável se for mal projetado. Mas se você projetar corretamente, especialmente os recursos de redundância, de balanceamento de carga, a gente vai falar sobre tudo isso aqui durante o curso. Se você planejar corretamente, um sistema distribuído ele é muito mais confiável do que um sistema centralizado, baseado, claro, né, em microcomputadores. Né? Não dá para comparar, por exemplo, com um mainframe, um computador de grande porte. O computador de grande porte normalmente é extremamente estável mesmo. Para você bater na estabilidade de um sistema de grande porte, né, você tem que ter um investimento significativo na sua estrutura distribuída. Até pode acontecer, mas não é tão comum. Já com o microcomputador é muito comum. Então, por exemplo, hoje em dia é muito comum em algumas empresas você usar o conceito, né, de terminal inteligente. O que é isso? O cara tem um computador, ele tem um microcomputador, mas aquele microcomputador ele não é específico daquele usuário, não. Ele tem um conjunto de softwares específicos que o usuário utiliza e ele é executado em uma máquina remota. O usuário enxerga a tela dessa máquina remota. Se tiver qualquer problema com o computador do usuário, qualquer problema, de qualquer tipo, o que você vai fazer? Você vai pegar o computador do usuário, tira e coloca um outro igual, e o usuário continua trabalhando do mesmo jeito, porque o pacote de software é exatamente igual, e não tem nada rodando ali, está rodando em um servidor. A velocidade
de atendimento à demanda do usuário é muito maior pelo fato de você estar usando um sistema distribuído onde o processamento local do usuário é feito em uma máquina controlada. Então você tem uma confiabilidade, nesse caso, por exemplo, muito maior do que se cada usuário tiver seu computador. O cara faz uma besteira ali no computador, apaga lá uma coisa que ele não poderia apagar, para de funcionar, você vai ter que mobilizar uma pessoa de suporte para ir lá, mexer, etc. Numa máquina centralizada, não. Você vai apagar a imagem, coloca a outra, o usuário está rodando de novo. Claro que isso limita muitas coisas que o usuário pode fazer, mas para efeito de trabalho numa organização, para que dar essa liberdade toda para o usuário, né? É melhor garantir que o cara consiga ser produtivo. Então a confiabilidade pode aumentar bastante no sistema distribuído. Pode sim. Se for bem projetado, se tiver os recursos de redundância corretos, se o balanceamento de carga for pensado entre as máquinas e tal, você pode aumentar bastante a confiabilidade, principalmente em comparação ao sistema centralizado baseado em microcomputador. Ok, pessoal? Bom, mas assim como tem vantagem, também existem desvantagens no sistema distribuído em relação ao sistema centralizado. A primeira, pessoal, é a questão de experiência e as ferramentas para trabalho distribuído. Tá? A gente encontra muita dificuldade quando a gente precisa desenvolver uma aplicação distribuída, porque não há, vamos dizer assim, um número significativo de ferramentas disponíveis, já testadas, conhecimento disponível nas redes, tutorial no YouTube, livros, etc. Porque é um assunto, apesar de já existir há algumas décadas, que ainda está em desenvolvimento. Já para desenvolver soluções para máquinas centralizadas, isso já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Então você tem muito mais conhecimento acumulado, muito mais informação, livros, pesquisas, muita coisa disponível. Por ser um ambiente novo, né, relativamente novo comparado com o outro, você vai ter alguma dificuldade na implementação desses recursos. Tá? Você vai ter que trabalhar um pouco mais na busca das informações. A complexidade de um sistema distribuído ela é muito maior do que de um sistema centralizado. Você normalmente tem que lidar com coisas que no sistema centralizado você não precisa nem se preocupar. Por exemplo, a rede se torna extremamente, a gente vai falar sobre ela inclusive, extremamente essencial para a operação do sistema distribuído. Falhas na rede podem provocar comportamentos na aplicação que você não consegue descobrir de onde é que veio. Na verdade, é uma falha de comunicação. Entre outros problemas, a redundância, o balanceamento de carga, né, a tolerância a falhas. Você está executando uma operação, mas você não tem como garantir que todos os dispositivos que estão envolvidos vão continuar ligados, funcionando e conectados até o final da atividade. Eles podem se desligar, podem cair fora. Você precisa resolver esses problemas. Então, a complexidade na implementação ela é bem maior do que a complexidade de implementação de um sistema centralizado. Outra questão é a segurança. Como você tem diversos dispositivos interconectados em diversos locais, utilizando redes de comunicação para transferir dados entre eles, as brechas de segurança tendem a ser muito maiores e podem ser exploradas por gente, né, mal intencionada. É bem mais seguro você ter o seu computador lá na sua empresa fechado, você conectar nada e você faz o que você quer fazer. E até protege na conexão com a internet, porque a comunicação com a internet acontece dentro de parâmetros que você conhece. No ambiente distribuído, você tem que passar muita informação via rede que muitas vezes não dá para proteger tão bem quanto você protege no ambiente centralizado. Então, as falhas de segurança, os riscos envolvidos com acesso indevido, com dano nos dados, roubo de informação, etc., são maiores em sistema distribuído do que em sistemas centralizados. E, por último, eu já tinha comentado, mas a dependência da rede é uma característica padrão do ambiente distribuído. Então, se você não precisar se preocupar tanto com a rede assim, no ambiente comum, no ambiente distribuído ela é fundamental. Se sua rede não tiver performance, não for estável, tiver problema de segurança, tudo isso vai se refletir diretamente na sua aplicação. Você vai ter dificuldade com a sua aplicação. Então você precisa estabelecer parâmetros mínimos
de performance, estabilidade e segurança, e desenvolver sua aplicação com base naqueles parâmetros mínimos e garantir que aqueles parâmetros mínimos continuarão existindo durante toda a operação. Então, e essas são desvantagens de um sistema distribuído. Ok, pessoal? Vamos adiante. Alguma dúvida por enquanto? Eu posso ficar relativamente tranquilo, hein, pessoal? O que é que vocês me dizem? Posso seguir? Então, vamos lá. Bom, alguns conceitos de hardware associado a sistema distribuído. Deixa eu só dar uma olhadinha no negócio aqui, pessoal. Me dê um minutinho, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui para eu não me perder, tá? Só um instante. Para eu não passar do local. Me dê um minutinho. Na verdade, é como eu imaginava, esses conceitos de hardware, eles já seriam assunto de nossa próxima aula. Então eu vou adiantar só um pouquinho, aí termina um pouquinho antes, mesmo porque hoje é a nossa primeira aula, né? Eu vou adiantar mais um pouquinho, mas eu vou, na próxima aula, revejo algum desses pontos. Tudo bem, pessoal? Então, alguns conceitos de hardware que são relativos à classificação dos sistemas distribuídos, tá? Como é que a gente identifica qual tipo de sistema distribuído nós estamos trabalhando ou nós vamos estudar. Basicamente, como a gente tinha falado, um sistema distribuído lá nas definições, né? Um sistema distribuído pressupõe diversos processadores, isso tem que ter. Agora, eles podem estar organizados de diversas formas. Você tem diversos processadores, você pode ter, por exemplo, diversos núcleos no processador. Eu tenho aqui um i7 de 4 núcleos. Você tem 4 processadores. Tudo bem que não é um processador completo, mas são 4 processadores. Ou eu posso ter um ambiente distribuído com 4 computadores se comunicando. Também é um sistema distribuído. Como é que eu classifico essas formas diferentes de organizar os computadores para estudar melhor os ambientes distribuídos? Essa organização dos processadores normalmente é feita com base na taxonomia de Flynn, né, que leva em consideração duas coisas: o fluxo de instruções, ou seja, cada processador executa suas próprias instruções ou não, ou existe um fluxo de instruções que precisa ser executado por todos, vão apenas dividir entre eles, mas o fluxo é o mesmo. Então eu tenho um processo para executar que eu quero dividir entre 4 processadores. Isso é uma divisão. Uma outra divisão é o fluxo de dados. As informações que cada um deles lida são as mesmas ou são diferentes? Então, diante desse tipo de pergunta, você tem 4 formas diferentes de classificar os sistemas distribuídos. Se você tem um fluxo de dados único e um fluxo de instruções único, você tem um sistema que é classificado como SISD. Se você tem um fluxo de instruções único, mas um fluxo de dados múltiplo, você tem o SIMD, e aí por aí vai. Tá? Em função da combinação entre fluxo de dados e fluxo de instruções, você tem um determinado tipo de sistema distribuído. Tá? Diante dessas classificações, pessoal, você tem os 4 tipos, como eu apresentei para vocês. O primeiro, o Single Instruction, Single Data, ou seja, instrução única e fluxo de dados único. Você tem os computadores mais conhecidos, que a gente usa já há muito tempo, os computadores baseados na máquina de von Neumann. A máquina de von Neumann é uma arquitetura usada largamente nos computadores até hoje, né, com algumas modificações, mas até hoje, criado lá logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, que se caracteriza por processadores tradicionais e computadores de grande porte, microcomputadores iniciais. Hoje em dia mudou um pouquinho, mas é uma arquitetura largamente utilizada. Se você tem um ambiente onde você tem uma única instrução
trabalhando com múltiplos dados, ou seja, você tem uma unidade de controle, por exemplo, em múltiplas unidades lógicas e aritméticas. Você vai fazer um processamento matemático complexo e quer fazer executar a mesma instrução matemática em um conjunto de dados maior. Tá? Você diz que tem uma máquina vetorial. Isso é comum em supercomputadores e tem algum vestígio desse conceito em computadores convencionais, quando se faz processamento multimídia, por exemplo. O i7, que é tão comum hoje em dia, ele tem uma extensão de instruções que tratam desse tipo de processamento, mas ele não é uma máquina vetorial, ele faz algumas atividades que lembram uma máquina vetorial. Esse é o SIMD. Tá? O ambiente onde você teria múltiplas instruções operando sobre o mesmo dado é um ambiente teórico. Tá? Na prática, ele não foi implementado. Tem muito estudo teórico, tem algumas pesquisas, mas na prática o pessoal não conseguiu implementar esse ambiente de forma, vamos dizer assim, que trouxesse algum benefício prático. Mas a ideia seria você ter diversas instruções atuando sobre o mesmo conjunto de dados ao mesmo tempo. É um negócio interessante, né? Existe aí um conceito de máquinas de pipeline, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar, é interessante, que mostra algumas possíveis aplicações de computadores que trabalhassem nesse modelo, tá? Mas não é um modelo implementado. O modelo mais implementado e o que nós vamos estudar, pessoal, é o ambiente MIMD, onde você tem múltiplos processadores, né? Múltiplos computadores e múltiplos dados, cada um com seu conjunto de dados trocando mensagens entre si, que é justamente o que vem na definição de sistemas distribuídos que a gente viu no início da aula de hoje. Tá? É a categoria mais comum, a mais pesquisada, a mais utilizada e onde tem mais trabalho para ser feito. Tá? Então vai ser na arquitetura MIMD que nós vamos nos concentrar. Existe aqui também, e aí eu vou deixar para mostrar para vocês na próxima aula, tá, pessoal? Toda uma classificação dentro dessas arquiteturas, principalmente na MIMD, que é a que mais nos interessa, né, que vale a pena conhecer, embora a gente não vá se aprofundar muito nisso. Esse assunto é um assunto que você pode encontrar melhor para aqueles mais interessados no livro do Tannenbaum, de Arquitetura e Organização de Computadores, de Tannenbaum. No livro dele você tem esse assunto mais detalhado. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dele e continuamos nosso assunto. Então, pessoal, eu vou interromper um pouquinho mais cedo hoje. A gente andou mais rápido do que eu havia planejado, mas como hoje é o primeiro dia, fica tudo bem. Vocês têm alguma dúvida até agora, pessoal? Ou a gente pode adiantar aí a avaliação diária e seguir para a próxima aula? O que é que vocês dizem? Diga, Daniel. Diga ou escreva, né? Como for melhor para você. Isso. Isso, Daniel, indiquei. O Coluris foi o principal. Ah, sim. Deixa eu te explicar, Daniel. Você chegou atrasado. Essa aula eu estou tentando gravar ela. Parece que vou conseguir. Então ela vai ficar disponível a gravação para você acompanhar. Mas mesmo que a gravação não dê certo, lá no Classroom, Daniel, na seção lá 0, né, que são informações para toda a disciplina, já está lá a apresentação da disciplina que eu fiz no início da aula. E nessa apresentação tem o nome dos livros, até a foto da capa, tá tudo lá, viu? Então você não vai ter dificuldade para encontrar a bibliografia, não. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Ou vocês me liberam aí para seguir com a avaliação diária? Ok? Então, vamos seguir. Eu vou pegar a avaliação diária que está de vocês aqui, vou modificar apenas ela para modificar o horário, tá?
para que vocês tenham aí 15 minutos a partir das 9h05, dá 5 minutos a mais aqui. Então deixa eu pegar ela aqui, ela já está programada para começar às 9h35, eu vou mudar ela para começar às 9h, começar agora, né? E terminar 9h05 mais 15, terminar às 9h20. Muito bem. Deixa eu só checar, ver se eu não esqueci de desbloquear. Acontece muito comigo isso. Eu me atrapalho, esqueço de desbloquear. Quando o aluno entra, não consegue responder. Não, está desbloqueado. Dessa vez eu não esqueci, não. Muito bem, vamos lá. Vocês podem, por favor, dar uma olhadinha, pessoal, ver se a avaliação diária está disponível para vocês. Tá funcionando aqui já. Beleza, então, pessoal, vocês têm aí um pouco mais do que 15 minutos, né, para responder. Boa sorte para vocês. Tem 2 perguntas abertas, né, você pode responder, tem que escrever aí a resposta. Depois eu fecho aí quando eu fechar a avaliação, eu faço a correção, mando para vocês. E como eu falei, o material está todo disponível lá, exceto os slides que eu devo publicar para vocês à tarde. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês aí, espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Ok, pessoal? Tchauzinho para todos.